Êxodo, capítulo de número 2, o nascimento de Moisés. Vai conseguir colocar o texto, filho? Êxodo, capítulo 2. Pronto. E foi um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu, teve um filho e, vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e pez, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi. E foi a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino, criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? O texto que eu li essa noite nos conta a história do primeiro grande legislador de Israel. Acho que todos aqui sabem o que é um legislador, né? Legisladores são homens ou mulheres que criam leis. Assim como as cidades têm os vereadores, os estados têm os deputados estaduais e a nação toda tem os deputados federais. São esses 3 grupos de homens ou mulheres que criam leis, são chamados de legisladores. O primeiro grande legislador que Israel teve foi Moisés. Diga comigo, Moisés. Moisés foi um homem espetacular. Viveu num tempo difícil, nasceu como escravo e foi levantado por Deus para uma grande missão. A missão dele era nobre, era uma missão linda. Era libertar o seu povo das mãos do império do Egito. Lembrando que esse Moisés, que nasce no meio do povo de Israel, já como escravo, pertence a uma geração que não conhecia todas as promessas de Deus, porque depois de 430 anos aprisionados em uma terra, essas pessoas que lá estavam já haviam absorvido a existência de serem escravos. Uma coisa é a pessoa estar escravizada, outra coisa é a pessoa ser escravizada. O ser é eterno, o estar é passageiro. Israel, no tempo de Moisés, não estava escravos, eles eram escravos. Por que eram escravos? Porque perderam a confiança de que um dia Deus os libertaria daquela terra. E como eles eram escravos, mesmo tendo saído da terra prometida, nós sabemos o que aconteceu com eles mais tarde. No deserto, como eu preguei aqui semana passada, se não me falha a memória, ficaram 40 anos andando como bobos, perdidos, simplesmente porque, depois de terem deixado o Egito, sentiam saudade das piores coisas do Egito. Eu já vi pessoas sentirem saudades da comida da mãe, de uma comida gostosa, mas sentir saudade de alho bravo, de cebola, sentir saudade de água barrenta, e todas as vezes que vai conversar com o outro, fala em cova, porque quem conhece a Bíblia sabe que esse é o desenho da nação de Israel, pelo que conta o Velho Testamento. Então, nesse período de 430 anos, pouquíssimos judeus guardaram a esperança dentro do coração, mas independente de esperança ou não, o Deus deles havia feito uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre a promessa. Não importa se o homem está esperando ou não. Chega uma hora que rompe. Chega uma hora que, há um limite, Deus não pode ser contra a palavra dele. Deus é um ser alienado à sua própria palavra.
Deus não é como o homem que fala em pé e não sustenta sentado. Deus, quando abre a boca para falar, passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não podem passar jamais. E Deus havia dito que levaria esse povo por um período de tempo para uma terra, para moldá-los, para treiná-los, para forjá-los, para burilá-los, queimá-los, serem provados. E então, depois da provação, seriam arrancados dali e seriam encaminhados então para a terra prometida. No capítulo 2, nós vamos ver o nascimento desse Moisés. E aqui eu começo o pensamento, né? Será que todas as pessoas nascem com uma missão? Ou a missão se desenvolve no meio do caminho? Será que todos os homens e mulheres nascem por vontade humana? Ouça bem, não diz vontade divina, mas por vontade humana. Tem pessoas que nascem porque as pessoas casam, se preparam para ter o filho. Tem pessoas, hoje, principalmente nesse tempo moderno, as pessoas casam e dizem, daqui 2, 3 anos vou ter um filho. As pessoas programam tudo isso. Existem aqueles que vêm a reboque, né? São as crianças que nascem sem o pai e a mãe terem planejado, todavia o pai e a mãe acabam amando essas crianças, mais cedo ou mais tarde elas viriam. Na história de Moisés, eu vou ver que alguns seres humanos não nascem por vontade humana, mas todos nascem por vontade divina. Guarde isso na sua alma. Nem todos nascem por vontade humana, mas todos nascem por vontade divina. Quem não nasce por vontade humana, pastor? A criança, por exemplo, que foi gerada numa noite de carnaval, num flerte, numa curtição. A menina aparece em casa, daqui a pouco está grávida, aquele desespero, não sabe se aborta, se não aborta. Tal criança não estava programada. Então essa criança não nasce por vontade humana, mas todos nascem por vontade divina. Porque Deus não perde o controle do universo. Como nós somos seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus, o fôlego de vida, quando é dado a uma criança, é dado pelo próprio Deus. Portanto, eu tenho certeza que todos os que estão aqui dentro nessa noite me ouvindo, nasceram por vontade divina. Talvez não nasceram por vontade humana. Talvez seu pai e sua mãe não te quiseram, talvez você não fazia parte do script da história. Muitas pessoas acabam dizendo, eu nasci de um aborto mal feito, eu nasci porque o método contraceptivo falhou, eu sou fruto da tabelinha que não deu certo, etc. e tal. Isso é o que pensa o homem. Mas eu gostaria que nessa noite todos entendessem que não importa a maneira pela qual Deus te trouxe a esse mundo, Ele te trouxe a esse mundo. E se Ele te trouxe a esse mundo é porque Ele tem uma missão na sua vida. Posso ouvir um amém por isso? A história de Moisés vai provar isso. Moisés nasce num período em que Israel está tão oprimido pelos egípcios que Faraó havia feito um censo em Israel, no Egito. Ele havia pedido aos seus feitores para calcular o número de hebreus que existiam na terra. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, em rumo à terra prometida dos judeus, haviam 600.000 homens de guerra. Quantos homens de guerra? O que era um homem de guerra? Era um homem que tinha a sua idade de emancipação. A idade de emancipação na Bíblia era 30 anos. Por isso o ministério de Jesus começa com 30 anos de idade. Porque com 30 anos ele já está apto a tomar conta da sua vida. Era assim que funcionava naquele mundo antigo. Então, os homens que estavam prontos para guerrear de Israel eram 600.000. Homens que tinham exatamente 30 anos de idade. Fora mulheres, fora crianças, fora velhos, anciãos. O cálculo total chega a quase 3 milhões de hebreus. Quantos milhões, igreja? Não ouvi? Vou fazer uma pergunta para vocês. Você tem noção do que é 3 milhões de pessoas? Pense em 3 milhões de pessoas agrupadas num lugar. A cidade de Ribeirão Preto, se não me falha a memória, toda não tem 1 milhão de habitantes. Seriam 3, 4 cidades do tamanho de Ribeirão Preto em população. Eu já vi em filmes de guerra, e já li muito livro sobre isso, estudei muito. E eu já vi exércitos prenderem 5.000 soldados. Já vi prenderem 10.000 soldados. Hitler, aquele maluco, conseguiu prender
mas não havia nenhum soldado entre os judeus que ele prendeu. Eram pessoas da sociedade. Em Israel haviam 600.000 homens que sabiam mexer com espada, mesmo sendo escravos. Pense em 600.000 homens prontos para guerrear. Mais 2.400.000 pessoas que vinham no meio desse povo chamado hebreu. São 3 milhões de pessoas. A pergunta que fica é, como é que alguém consegue prender 3 milhões de pessoas? Preste atenção para você entender o meu raciocínio. Repito, prender 10 mil pessoas, eu já vi na Bíblia e já li histórias. Prender 30 mil, já li. Mas como é que se prende? Como é que se escraviza? Como é que se coloca correntes, bolas de ferro? Como é que se consegue manipular 3 milhões de pessoas? Ao ponto do próprio faraó, porque ele está no palácio, ele manda fazer um censo, quando trazem para ele o número dos hebreus, olha a ideia dele. Eu preciso fazer com que esse povo pare de crescer. Porque se eles descobrirem o tamanho deles, será impossível contê-los. Então o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos de Israel. Toda mulher grávida, se nascesse um menino, automaticamente a criança era assassinada. Por que era assassinada? Porque ele não queria que tivesse mais um homem para crescer esse homem e aprender a mexer com espada e daqui a pouco criar um exército que ele não tinha controle, ou um número de escravos que ele não tinha controle. Do alto do seu palácio, esse faraó, tomado por um espírito maligno, somente alguém possesso por demônios faria isso, ele planeja a morte de todos os meninos hebreus. Ao enviar a notícia para o arraial dos hebreus, dizendo, nenhum hebreu pode mais ter filho homem, Faraó está mandando uma outra mensagem subliminar. Os hebreus e qualquer povo do Oriente Médio, o sonho de todo pai é ter um filho homem. Até os dias de hoje é assim. Lá naquela terra antiga, quando nasce uma menina, uma mulher, a mulher que deu à luz a menina, ela é desprezada. Você já deve ter visto aqueles judeus que são chamados de ortodoxos, que usam aquela roupa preta, aquele chapéu e um cabelo aqui do lado. Aqueles que ficam no Muro das Lamentações, alguém já viu pela televisão? Aqueles judeus são judeus ortodoxos. Aqueles judeus, até os dias de hoje, quando a mulher deles dá à luz a uma menina, o período do resguardo da mulher, que são 40 dias, enquanto a mulher está no período de resguardo, o homem passa 40 dias indo até a sinagoga, que é a igreja deles, pedindo perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu, por Deus estar punindo ele, tendo dado a ele uma filha, mulher. Se hoje é assim com o mundo moderno, imagine isso há milhares de anos atrás. Imagine isso no Oriente Médio, onde o valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se ela não gerasse filhos, ela não tinha valor nenhum para a sociedade. Um mundo extremamente machista. Naquele período, então, quando o faraó manda esse recado, olha como ele é inteligente, para não criar uma convulsão social, porque se ele manda o recado assim, eu não quero que nenhum hebreu tenha filhos, todo mundo ia se revoltar, porque ia impedir os casamentos, que as pessoas casam e têm filhos. Mas ele não faz isso. Olha o recado que ele manda, se tiver filho homem, o menino vai morrer. Ele não fala da filha. Ou seja, se tiver uma menina, a família vai ter a filha. Mas se tiver um menino, o menino vai morrer. Só que qual é a mensagem subliminar aqui para o hebreu? Nenhum hebreu quer ser pai de menina. Porque para ele ter uma filha mulher é vergonha. E se tiver um filho homem, é assassinato. Então memorize isso. Menino, assassinato. Menina, vergonha. Dá para falar comigo? Se nasce um menino, se nasce uma menina, se nasce menina, vergonha. Se nasce um menino, olha o que esse faraó fez, Edelto. Veja se não é um laço do diabo. Ele fez isso para bloquear a nação de Israel inteira. Com essa história, ele está dizendo assim, eu não sou ruim, porque se eu fosse ruim, eu impediria vocês de casarem. Mas não é isso que eu estou fazendo. Eu estou só dizendo que se nascer menino, o menino morre. Se nascer menina, pode dar luz a 10, 15 meninas. Mas menino não sobrevive. Ou seja, ele não é tão ruim. Mas por dentro ele sabe o que ele está fazendo. Ele está oprimindo os judeus. Ao ponto dos judeus se reunirem e chegarem à seguinte conclusão. Ninguém mais vai se casar em Israel. Por que não vai se casar?
Porque não havia método contraceptivo. O povo hebreu não era um povo de aborto. E não havia naquela época os métodos que tem hoje. Então não sabia, ao engravidar, se seria menino ou menina. Então ninguém queria correr o risco, nem de passar vergonha se fosse menina, e nem de ter o sangue do filho nas mãos. Com esta mensagem, Faraó mandou para Israel o seguinte recado: vocês estão acabados como povo. Terminou. A história deles morreria ali. Milhares de anos mais tarde, esse mesmo espírito que atormentou Faraó vai atormentar o rei Herodes, que vai mandar matar todos os meninos do sexo masculino de 2 anos para baixo, quando nasce Jesus. Lembram disso? O mesmo espírito que atuou aqui no Gênesis vai atuar lá em Mateus. Atuou aqui no início da Bíblia e vai atuar lá no início do Novo Testamento. A notícia está dada, o recado está dado. Pelo que eu li, pelo que eu estudei, as tribos de Israel, a nação de Israel era composta de 12 tribos. Então, cada tribo tinha a sua particularidade, cada tribo fazia lá o seu bairro, mesmo entre os escravos. Tinha os da tribo de Gade, de Sacar, Zebulon, Naftali. Eram 12 tribos. As tribos pararam de dar os filhos em casamento. Por quê? Porque eles não queriam nem passar vergonha e nem ter o sangue dos filhos nas mãos. Mas, de repente, aqui em Êxodo capítulo 2, diz que uma tribo se destacou das outras. Uma única tribo teve coragem de fazer os seus filhos casarem e terem filhos. A Bíblia diz no primeiro versículo do Êxodo capítulo 2 que eu li para vocês, que veio um homem da tribo de Levi e desposou uma moça da tribo de Levi. E eles tiveram filhos. Veja só, essa tribo de Levi acaba se destacando. Mais tarde, a tribo de Levi vai ser a tribo escolhida por Deus para cultuar, para serem os mestres do santuário. É da tribo dos levitas que vai vir os sacerdotes, que vai vir aqueles que cantam, aqueles que tocam instrumentos. É dessa tribo. Então, essa tribo só é escolhida lá na frente para uma grande missão, porque aqui no início, ela mostra que ela teme mais a Deus do que ao homem. As outras 11 tribos de Israel temeram a Faraó, porque sabiam que se dessem os seus filhos em casamento, e nascesse menina, haveria vergonha entre as tribos, e se fosse menina, haveria assassinato. Mas uma tribo tem coragem, a tribo dos levitas, e eles enfrentam o diabo. Faraó não queria que as pessoas casassem, não queria que eles tivessem nenhum filho, pois essa dupla aqui do capítulo que eu li para vocês, tem de cara 3 filhos. Não era para ter nenhum. Aí aparece alguém no meio de Israel com coragem, e eles têm logo 3 filhos. Quem sabe um para glorificar o pai, um para glorificar o filho, e o outro para glorificar o Espírito Santo. Nada na Bíblia sem sentido. O nome da mulher é Joquebede. Qual o nome dela? E você ainda acha que o seu nome é feio, né? E o nome do marido dela era Anrão. Anrão e Joquebede. É essa dupla dinâmica que vai mudar a história espiritual de Israel inteira. Detalhe, não eram empresários, não eram fazendeiros, não eram intelectuais, eram escravos. 2 escravos que botaram a seguinte sentença dentro da cabeça deles: Israel inteiro pode ser escravo, nós não somos, nós estamos. Ser e estar é diferente demais. Você está aqui, mas você não mora aqui. Você mora lá no seu endereço. O estar é passageiro. A situação de estar passa. A situação de ser é eterna. Veja só, Anrão e Joquebede tinham uma visão que os outros não tinham. Os outros tinham medo de Faraó, porque eles eram escravos. Joquebede e Anrão não. Eles não eram. Eles sabiam que eles estavam. Porque havia uma promessa de que mais cedo ou mais tarde eles sairiam daquele vale. Tudo depende da forma como você observa. Como eles tiveram 3 filhos, os primeiros 2 eles conseguiram ali, toda pessoa que é jovem tem o ímpeto da coragem. Os 2 primeiros filhos passaram batido, conseguiram esconder para que ninguém soubesse. Tiveram um menino chamado Arão e uma menina chamada Miriam, que são personagens importantes do Velho Testamento. Arão e Miriam, qual é o nome dos 2? Todavia, conta a história que quando Joquebede engravidou pela 3ª vez, ela já estava velha e já estava cansada. E já não tinha mais aquela habilidade de esconder filhos para que os soldados não vissem. Então, o belo dia em que ela sentou lá naquela mesa de madeira, dentro daquela tenda feita por pele de animais,
chegando tarde do trabalho, porque um escravo trabalhava de 14 a 16 horas por dia, pegando água barrenta do rio Nilo e levando para os lugares onde faziam tijolos, misturando com capim seco e barro para levar nas suas olarias. Era isso que o povo escravo fazia. Os hebreus ajudaram a construir aquelas pirâmides do Egito. Os hebreus ajudaram a construir toda a nação egípcia. Então é para isso que eles trabalham de 14 a 16 horas por dia. Pense no final de um dia de trabalho. Pense em duas figuras cadavélicas, magras, queimadas pelo sol, desprovidas de beleza. São Anrão e Joquebede, que entram dentro da sua tenda e vão comer aquilo que receberam pelo trabalho do dia, que era uma lavagem, uma comida entregue pela mão dos soldados, possivelmente com aquilo que havia sobrado da mesa farta do faraó. E no meio daquela lavagem, daquela água barrenta do Nilo, estão lá Joquebede e Anrão sentados ao redor de uma mesa de madeira, um candelabro, uma espécie de luz, uma lamparina acesa num canto. Olha aqui para o canto esquerdo, tem ali duas crianças dormindo, que é Arão e Miriam, estão ali enrolados no meio de peles de animais. E eu imagino Joquebede mexendo na sopa para lá e para cá e não comendo, e Anrão comendo igual um condenado. E ele olhando para ela dizendo assim: minha filha, você não vai comer? E ela dizendo: eu não estou com fome. E ele dizendo para ela: mas é impossível, você trabalhou de sol a sol comigo. Ela diz: eu não estou com fome, não é de hoje, já tem alguns dias. Tudo que eu como, eu vomito. E eu imagino ela então engasgada, dizendo assim: eu tenho uma notícia para te dar. E ele: o quê? Lembra como eu fiquei quando eu engravidei daquele menino ali, ó, do Arão? Lembro. Lembra quando eu fiquei quando eu engravidei daquela menina ali, ó, Miriam? Lembro. Eu estou igualzinho. Eu estou grávida. Eu imagino Anrão olhando para Joquebede, travado, velho, cansado, magro, escravizado, olhando para as crianças e olhando para a mulher, até ele perde a fome. E ele dizendo para ela: vamos passar por todo aquele tormento de novo. Vamos ter que esconder essa criança de novo. Nós não temos mais saúde para isso. Você sabe, Joquebede, que se um soldado aqui souber que vamos ter um filho, eles vão ficar olhando para as nossas crianças. Vão perguntar por que Arão está vivo, porque ele é um menino, devia estar morto. E vão ficar agora no pé para saber o que vai nascer de você. Se nascer um menino, nós vamos ter que entregar para eles. Se nascer uma menina, vamos poder cuidar dela. Os vizinhos vão saber: o filho da fulana de tal foi morto pelo soldado. O filho do fulano de tal ali da tenda, da quarta, quinta tenda para a direita, foi morto pelo soldado. O medo toma conta dessa família. O desespero toma conta dessa família. Mas eu imagino que mais uma vez a fé nasce no coração deles. E eles devem ter dobrado o joelhinho no canto, dizendo: tem coisas que não são do nosso desejo, mas são do desejo de Deus. Nós não queríamos essa criança, mas aquele lá em cima quer. E quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? E quem é que pode tirar de algum lugar aquele que Deus colocou naquele lugar? Eu imagino Anrão e Joquebede ajoelhados, orando, agradecendo ao Deus do céu, pedindo força para suportar aquela gravidez. E não duvido que todos os dias Anrão colocava a mão na barriga de Joquebede e profetizava: vai vir uma linda menina, ainda que fosse contrário ao seu coração, porque nenhum judeu queria ser pai de menina. Mas ele passou 9 meses orando para ser uma menina. Dá para entender o porquê? Para não ter que matar o filho, ou ver o filho ser morto. Então é essa a oração de um pai, uma oração contrária à sua natureza. Todo pai quer ter um menino, e esse passa 9 meses pedindo uma menina. Chegou o dia de Joquebede dar à luz. As parteiras não podiam ser hebreias, eram parteiras egípcias. Faraó queria o controle. Então vai a parteira para dentro da tenda, são expulsos de dentro da tenda Anrão, Arão e Miriam. Tem 3 figuras na porta da tenda, e eu imagino o pai apertando a mão das duas crianças assim: vocês orem ao Deus do céu, porque tem que nascer ali uma menina. Porque se nascer um menino, essa parteira tem ordem de matar. E eles então, com certeza, deviam estar orando. As hebreias davam à luz de cócoras, agachadas. Então, quando
Joquebede está de cócoras e entra em trabalho de parto. Ouve-se o grito da dor da mãe. E de repente ouve-se o choro de uma criança. E de repente mais gritos da mãe. Mas agora não são gritos de dor. Joquebede está com ela está com as suas entranhas dilaceradas, mas está gritando, implorando: senhora, não mata o bebê, não mata. Porque a parteira usou um cutelo, uma espécie de faca, para cortar o cordão umbilical do bebê. Agora a parteira está com o mesmo cutelo no pescoço do menino. E a mãe está ali implorando: não mate o meu filho. E eu imagino entrando entrando Joquebede e Arão. E de repente, não tem só uma mulher ajoelhada na frente de uma parteira. Tem 4 seres humanos, 2 adultos e 2 crianças, implorando: não mate esse bebê. Aquela parteira tinha ordens de Faraó para matar. Mas aconteceu alguma coisa ali dentro, que só quem é espiritual é capaz de entender. A parteira começa a ficar sem fôlego. Ela tem uma criança na mão e uma faca na outra, é só matar. E ela vai ser aplaudida pelos soldados e vai receber um prêmio do Faraó. Mas ela não consegue matar aquela criança. Por quê? Porque lá no céu tem alguém que manda mais do que Faraó. O Deus que é dono do céu e da terra deve ter apontado o dedo entre as nuvens e mirado o coração da parteira e dado um tiro. Assim como existe a lenda dos gregos do Cupido. Já viram o Cupido? Um anjinho que quando acerta a flecha faz a pessoa amar. Deus deve ter acertado o coração da parteira e dito a ela: esse não morre, porque eu quero que ele viva. E não se sabe a explicação. A parteira, Selma, deixou o menino vivo. Mas eu imagino ela saindo apavorada, tremendo, porque aconteceu algo divino. O temor veio sobre ela. Ela saindo e dizendo: olha, era melhor que essa criança tivesse sido abortada. Era melhor que tivesse morrido. Porque a partir de agora, vocês não vão poder deixar ninguém saber que esse menino está vivo. Porque se alguém souber e entrar aqui, não vai morrer só o menino, vai morrer os outros também. E possivelmente a mãe e o pai serão assassinados. A família tem um bebê nos braços, a família dobra o joelho dentro da tenda, penso eu, e ora. E agradecem a Deus. Não era o que nós nem queríamos. E também não era o que nós esperávamos. Mas a vontade é sua. Se nasceu, protege. Se nasceu, cuida, Senhor. E os dias devem ter sido difíceis dali para frente, porque toda mulher grávida tem amigas, mesmo os escravos têm amigos. Eu imagino as pessoas querendo saber: e aí, o que nasceu lá? Eu queria saber o que foi que Joquebede disse aos vizinhos. Será que ela mentiu? Será que ela disse: não, nasceu morto? Será que ela disse: não, a parteira matou e levou embora? Porque a criança estava dentro da tenda. As pessoas têm curiosidade. E se alguém curioso soubesse quem era o menino e o menino estava vivo, sempre um amigo tem outro amigo. Ia chegar no conhecimento de alguém que teve o filho assassinado. E a pessoa que perdeu o filho não ia deixar que o outro tivesse. A notícia ia chegar num soldado do Faraó. Enfim, era uma tragédia desenhada. Eu não sei como eles fizeram. Eu sei que Deus deixou aquela criança ficar invisível. Só que o que acontece agora, e quando eu comecei a estudar isso me deixou muito emocionado, foi que eu fiquei imaginando como é que uma criança pode ficar invisível, não ser vista por ninguém. Para que esse menino ficasse invisível, porque as tendas não eram de uma quadra na outra, nem era a 50 metros, 30 metros, não, as tendas eram coladas uma na outra. Então bastava um choro aqui, para a pessoa da tenda de cá escutar, sim ou não? Quem já morou em casa com parede e meia aqui? Só eu que fui muito pobre aqui? Ah, muita gente. Vocês ouviram já grito dos vizinhos, briga? A gente está de cá e escuta tudo de cá. Estamos falando de parede. Imagina pano separando uma casa da outra. Essa criança tem que ficar invisível. Diga, tem que ficar invisível. Só tem 3 jeitos disso acontecer. Pergunte quais. Só falo se todo mundo perguntar. Primeiro, essa criança não pode chorar. Mas como é que você faz um bebê não chorar? Só tem um jeito: amarrar a boca dele, enfiar um pano dentro da boca dele. Porque criança chora. E o que é o choro de criança? É a linguagem dela. Sabia que choro de criança é linguagem? É uma linguagem que às vezes só mãe tem o dom de interpretação de choro. A mãe sabe quando o choro é de birra, quando o choro é de fome,
e quando é choro é de dor. Pai não entende nada de choro. Aliás, começou a chorar, ele fala, toma. É mais ou menos assim. Agora a mãe entende o choro da criança. Estou falando mentira aqui? Cadê as mães? É verdade ou não é? Então, a criança, quando chora, ela está se comunicando. Mas aí vem alguém e tira dessa criança o direito de se comunicar. Porque se ela chora aqui, o vizinho vai descobrir. Ah, Jesus. Então nós temos uma criança que não podia chorar nunca. Então ninguém sabia quando ela estava com dor, quando ela estava com fome, ou quando ela estava fazendo birra. Segundo, toda criança precisa tomar banho de sol. Sim ou não? Aliás, não são só crianças, todo ser vivo, até as plantas precisam do sol. Não sei se você já passou perto de uma montanha e você viu as árvores como nascem. Como a montanha é assim, e as árvores nascem assim, era para a árvore nascer e ficar tudo de lado, né? Mas ela nasce e ela busca o sol. Tudo busca o sol, porque o raio do sol faz bem. Crianças também. A minha mãe, coitada, falava que as crianças tinham tiriça. Né? É icterícia, né? Língua de mãe é uma benção. Então a criança tem que tomar, porque é um fungo que toma conta dela. Criança precisa ver o sol. Esse menino da Bíblia, chamado Moisés, não pode chorar e também não pode ver a luz do sol. Porque se a mãe estiver andando com ele na rua, ou a irmã, e alguém, deixa eu ver essa criança. Ué, mas não morreu? Ele não podia ser visto por nada e nem por ninguém. Então ele não pode chorar. E ele não pode tomar o banho de sol. A terceira coisa, e é o que mais mexe comigo. O que é que essa criança comia? A mãe era escrava. Trabalhava 16 horas, 14, 16 horas por dia. A mãe comia lavagem. Trabalhava por um prato de sopa. O que é que ela vai dar para essa criança comer? O que é que ela dava se ela não tem leite? Ela não devia ter leite nas suas mamas. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para o continente africano, eu tive uma crise, aliás, várias crises de choro. A gente andava por aquelas estradas de Angola, indo de uma vila para outra, e na beira da estrada, mulheres sentadas, com as mamas murchas, e as crianças apertando as mamas, as mães cozinhando mato com terra, para dar para as crianças beberem. E crianças que pareciam só pele e osso, por causa da fome, porque a mãe não tem o que dar. Então eu quero que você veja agora esse Moisés da Bíblia. Ele não pode chorar. Ele não pode ver a luz do sol. E ele também não tem o que comer. Somente entendendo isso, vocês vão compreender o que acontece de milagre daqui para frente. Moisés é o único homem do mundo que quando nasce, não tem nome. A mãe e o pai não colocam nome nele. Já viu uma loucura dessa? Engravidou pai e mãe, já começa a buscar nome, sim ou não? A mãe e o pai já tem até 2 nomes, até fazer ultrassom. Se for menino, vai chamar tal. Se for menina, isso é em todas as civilizações do mundo. Moisés é o único homem do mundo que vai receber o nome dele quando ele tem 3 meses de idade. E quem coloca o nome nele? A filha de Faraó. Não foi Joquebede. E não foi Anrão. Então tudo isso mexeu comigo e me fez ficar curioso. Pergunta, por que o pai e a mãe não deram nome para ele? Pergunta para mim, por que, pastor? Porque o pai e a mãe não acreditavam que essa criança ia ficar viva. Você só coloca nome, ou você só tem memória para memorizar nomes com aquilo que te faz sentido, com aquilo que você cria vínculo. Pode ver, pessoas que não são interessantes para você, passam pela sua vida, te apresentam, você encontra ela depois, você não lembra nem se encontrou ela. Mas algumas pessoas passam pela sua vida e você memoriza o nome delas, porque fez sentido, você criou vínculo. Joquebede e Anrão não colocaram o nome em Moisés, porque não acreditavam que ele ficaria vivo. Uma criança que não pode chorar, que não tem o que comer, e que não pode ver a luz do sol, está fadada a morrer. E eles esperam a criança morrer. Só que aí vem o milagre. Aleluia. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando você tiver coragem, você leia. A Bíblia vai dizer que a mãe e o pai de Moisés cuidaram dele até os 3 meses de idade.
E com 3 meses de idade, o menino crescia, formoso e saudável. Pelo menos uma irmã entendeu e deu glória a Deus aqui. Eu vou falar de novo. Temos um menino que não come, temos um menino que não chora, temos um menino que não vê a luz do sol, temos um menino que não tem nome. 3 meses depois era para essa criança estar morta. 3 meses depois a Bíblia diz, e Moisés crescia, e ficava bonito, e ficava formoso, e ficava com saúde. Gente, isso merece um glória a Deus. Eu vou explicar de novo para você entender. Tem uma criança que não pode chorar, não tem o que comer, e ela não pode ver a luz do sol e não tem nome. Se não tem nome, não tem o amor do pai nem da mãe. 3 meses depois, é para essa criança estar morta. 3 meses depois, a Bíblia diz que a criança crescia e ficava formosa e ficava bonita. Há um milagre em andamento, sim ou não? O pai e a mãe viram o milagre. O que era para eles fazer? Adorar a Deus? Sim ou não? Agradecer a Deus? Sim ou não? O pai e a mãe, quando viram o menino ficar bonito, arquitetaram a morte dele. Fizeram um cesto. Daí o nome dos cestinhos que a gente coloca a criança, chamar Moisés. Vem da tradição bíblica. A mãe e o pai fazem um cesto, betuma ele, coloca a criança dentro do cesto e vão lá para o rio Nilo. E jogam a criança no rio Nilo. O que eles estão fazendo? Eles perderam tanto a fé e tiveram que fazer uma escolha. Imagina a mãe e o pai olhando e dizendo assim, ô Joquebede, esse menino era para estar morto, mas ele está mais forte que os outros. Se a gente ficar com ele, alguém escutar essa criança, vai chegar uma hora que ninguém vai conseguir mais segurar ele, guardá-lo aqui. Se um soldado souber, vão matar a família inteira. Então pai e mãe são obrigados a escolher entre os filhos. Ou morre esse ou morre todo mundo. E eles então são obrigados a pegar o menino e levar para a beira do rio Nilo e jogar o menino nas águas do rio. Quando a gente assiste os filmes, né, Hollywood sempre tenta ajudar Deus a fazer milagre. Eles colocam uma corda, dizem que Miriam amarrou uma corda no cestinho e ela foi andando aqui pela beirada do rio, segurando. Alguém já viu o rio aqui? Alguém já andou pela beirada de rio? Tem jeito de você ir segurando aqui com uma cordinha? Cheio de mato? Não tem como. Não foi isso. Aliás, o dia que eu estive lá no Egito, eu fui obrigado a dar um glória a Deus do tamanho do universo. Porque quando você chega lá, os guias turísticos te levam para o lugar onde, segundo a tradição, foi jogado Moisés. Aí a guia turística está dizendo assim, e diz a história que foi aqui, nesse lugar, onde jogaram o menino. E eu perguntei para ela, se jogaram aqui, a correnteza era para baixo, eu disse, e onde era a piscina que saía do palácio de Faraó? E ela disse, segundo a tradição, fica aqui em cima. Eu disse, calma aí, moça. A senhora está me dizendo que jogaram o cesto aqui. A correnteza tem que levar o cesto para lá. A senhora está dizendo que a piscina de Faraó é aqui para cima? É aqui para cima. Então tem mais milagre acontecendo. O cesto era para ter ido embora. Mas aconteceu de um anjo de Deus empurrar aquele cesto no sentido contrário. E o cesto ir parar na mão da filha de Faraó. E a filha de Faraó não tinha filhos. Então ela adota aquele menino como seu filho. Olha que reviravolta da vida. O pai e a mãe não quer. Vai cair na mão dos escravos, ou na mão de quem escraviza o povo. Só que o menino vai viver dentro do palácio. E dentro do palácio, ele vai ser o futuro herdeiro de todo o Egito. Pessoas que nascem segundo a vontade de Deus podem não ter os seus sonhos realizados, mas tem o sonho de Deus realizado na vida deles. Na história de Moisés, eu aprendo algumas coisas que eu quero repartir com vocês aqui. Primeiro, que tudo que acontece na nossa vida está predestinado. Tudo que você passou até hoje, nada, exatamente nada do que você passou até hoje aconteceu por obra do acaso. Nada. No Salmo 119, Salmo 139, melhor dizendo, o grande rei Davi vai dizer assim: todos os meus dias foram escritos no seu livro, antes desses dias existirem. Davi entendeu que tudo que acontece na vida daqueles que temem a Deus, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Nos dois casos, a vontade de Deus será realizada. Você pode não ter vivido a vida que você queria, mas com certeza você
você viveu e tem vivido a vida que Deus quer que você viva. Na história de Moisés, por exemplo, eu aprendo que tudo aquilo que nós chamamos de coincidência, tudo aquilo que nós chamamos de sorte, não tinha nada a ver nem com coincidência, nem com sorte. Tinha uma força sobre-humana por trás. Sabe aquela quase morte? Quantas pessoas aqui já quase morreram? Em acidente, em quedas. Sabe aquilo que você chamou de sorte? Aquilo que você chamou de obra do acaso? Não era nem uma coisa nem outra. Era a mão de Deus te protegendo. Porque enquanto não se cumprir tudo que Deus prometeu ou pensou para você, nada pode tirar desse mundo. Nós não vimos há alguns anos atrás aquele avião do Chapecó cair lá? Morreu quase todo mundo. Não é que sobrou alguém vivo. Como é que alguém sobrevive numa queda de avião? Por quê? Foi sorte? Não. Tinha alguma coisa acontecendo que nós não conseguimos entender o porquê. Alguns anos eu estava em Boston, lá nos Estados Unidos. Terminou um culto. Chegou um rapaz perto de mim, todo alegre, e disse: pastor, queria que o senhor assinasse aqui a minha Bíblia. Ele abriu a Bíblia e deixou bem aqui no meio da Bíblia para eu ver um bilhete de avião. Eu assinei e devolvi a Bíblia para ele. Ele falou assim: o senhor não viu nada aí não? Eu falei: o quê? Esse bilhete de avião, pastor. Eu falei: o que tem esse bilhete? Ele falou: pastor, lê o número desse voo e lê o nome da companhia, vê a data. 11 de setembro. Daquele ano que teve aquele ataque nas torres do World Trade Center. Um daqueles aviões saíram de Boston. Esse moço tinha comprado uma passagem com o pai dele, e ele estava embarcando, estava na fila já, havia comprado a passagem, e ele estava para passar pelo check-in. Lá nos Estados Unidos é diferente daqui, você compra a passagem, você não embarca direto, você passa por um grupo de policiais primeiro, que eles olham o seu bilhete, para depois você ir para a sala de embarque. Ele disse que eles estavam com falta de trabalho ali em Boston, e o pai dele conseguiu um trabalho para ele na cidade de Newark, do lado de Nova York. E como a passagem era barata, o pai dele comprou para ele, mas ele não queria ir. Ele falou que ele estava na fila, ele começou a falar: pai, mas eu não quero ir, pai, Deus vai abrir uma porta aqui. O pai dele falou que gritou com ele, ao ponto do pai dele dar um tapa nele. Quando o pai dele deu um tapa nele, veio um policial e lá da cadeia, isso. Aí o filho falou: não, eu não vou dar queixa do meu pai, eu só não quero embarcar. Ele entrou dentro do carro com o pai dele para voltar para casa. Ele disse que dentro do carro ele escutou tanto, mais tanto do pai dele. O pai dele xingou ele de tudo quanto é nome. 2 horas depois, eles estavam assistindo lá, estavam com o rádio ligado, e começam as notícias que as torres gêmeas do World Trade Center tinham sido atingidas por aviões. Mais tarde, quando falaram o número do voo, era o voo da United, voo 039, o pai dele pegou o bilhete do filho. Era o mesmo voo. O menino ia embarcar naquele voo, ia embarcar para a morte. O pai queria que ele fosse. Tudo estava dando certo para isso. Só que como ele tirou a paz do pai no aeroporto, e o pai dele discutiu com ele em voz alta, se desequilibrou, veio a polícia. Como veio a polícia, o menino não embarcou. Aí ele mostrou para mim: pastor, sabe por que eu estou vivo? Eu disse: por quê? Porque Deus ainda tem uma promessa na minha vida. Nada na minha vida, nem na sua vida, está fora do controle da mão de Deus. Se nós nos apegarmos a isso, teremos força para enfrentar o dia a dia. Você tem que entender que você pode não ter sido o desejo dos seus pais, mas você é o desejo do pai dos pais, de Deus. Pastor, por que eu nasci de maneira tão truculenta? Você nasceu porque Deus encontrou só aquele método para você vir ao mundo. Só tinha aquilo, só tinha aquela forma. Deus tinha pressa em você nascer. Então, se Deus tinha pressa em você nascer, Ele permitiu que a sua mãe fosse violentada, que a sua mãe fosse estuprada, que a tabelinha não tivesse dado certo, o método contraceptivo não deu certo, porque naquele dia era o dia em que você tinha que vir a esse mundo, ser gestado dentro da barriga de sua mãe. Por quê, pastor? Eu ainda não tenho essa resposta. Mas se nós vivermos mais um pouquinho, você mesmo vai me dizer um dia: pastor, eu entendi porque eu nasci. Eu não nasci para ser só um Maria vai com as outras. Eu nasci porque Deus tem uma missão na minha vida. E essa missão vai se realizar. Eu estava vindo para cá e meu coração queimava. O Senhor dizia: é hoje, filho. Fale com o meu povo hoje. Fale que a história de Moisés vai voltar a se repetir. Deus me manda te dizer que nada que aconteceu na sua vida até hoje foi obra do acaso. Nada, 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 nada. Tudo que aconteceu com você até agora há um motivo. Agora eu não consigo explicar para você o motivo, mas lá na frente a gente vai saber.
E nós vamos dar muita gargalhada disso. Hoje parece uma tempestade, né? Amanhã você vai olhar para trás e vai dizer, foi só um copo d'água que estava balançando. Hoje parece um rugido de um leão. Amanhã você vai ver que era só um gatinho mimado, miando, tentando te atormentar. Eu não estou pregando aqui para homens e mulheres derrotados pela vida. Estou falando com homens e mulheres que têm uma chamada de Deus. Jesus não te salvou porque você é bonitinho, tá bom? Tá ouvindo isso aí? Anote isso. Jesus não te salvou porque você é bonitinha, porque você é uma pessoa boazinha. Aliás, se salvação fosse por bondade ou por beleza, acho que nenhum de nós aqui seríamos salvos. Ele te salvou porque Ele viu alguma coisa na sua vida que ninguém viu ainda. Ele viu algo na sua vida que ainda vai dar um nó na cabeça dos seus inimigos. A sua família um dia sentirá orgulho de você ter nascido. Você acredita nisso? Então dá um grito de glória a Deus daquele tamanho, por favor. Deus está te protegendo desde quando você pisou nessa terra. Então, eu repito, tudo o que aconteceu com você, que você chama de sorte, obra do acaso, não foi obra do acaso, nem foi sorte. Pastor, e por que eu sofro então? Você sofre porque toda pessoa que Deus chama e tem uma missão na vida dela, tal pessoa é marcada. De vez em quando, Deus abre a janela do céu, parece que Deus se entedia lá no céu. Ele abre a janela e olha para o universo. E o olhar dele fixa alguém aqui na terra. Como os demônios que ficam a serviço do diabo sabem que todo aquele que Deus marca vai dar um nó no inferno, os demônios então começam a cercar a vida de tal pessoa que Deus observou. E isso não é mentira. Isso aqui também não é fantasia nem romance, é Bíblia. A Bíblia diz que um dia Deus estava olhando para a terra e o diabo chegou perto dele. E Deus olhou para o diabo e disse: viste tu o meu servo Jó? Homem temente, homem que se desvia do mal. Ora, Deus estava olhando o mundo, mas o olhar dele fixou em um homem. De vez em quando Deus faz isso. De vez em quando Deus olha para uma família e ele vê aquilo que ninguém vê. Então ele faz aquela família gerar um filho que a família não queria. Entende isso? Faz a família gerar alguém que a família não queria. Faz dar errado a tabelinha, faz dar errado o método contraceptivo. E faz daquela maldição vir uma bênção. E aí nasce o Moisés. Algumas pessoas nascem de 100 em 100 anos. São pessoas escolhidas no ventre da mãe. São pessoas escolhidas antes que a mãe ficasse grávida. Lembram que semana passada eu preguei aqui no domingo sobre Ciro, o rei da Pérsia? Lá no livro, capítulo 43 de Isaías, lembra que eu falei aqui? Que 200 anos antes dele nascer, o nome dele já estava escrito num livro. Eu quero acreditar que para cada vida aqui, há uma bênção reservada por Deus. Deus te escolheu para algo. Então não atrapalhe Deus. Não troque os pés pelas mãos. Não seja afobado demais. E também não perca o time. As pessoas perguntam para mim: pastor, quando é que eu sei que uma coisa é de Deus? O que é de Deus não traz confusão. O que é de Deus traz paz. O que é de Deus vem na palma da mão. O que é de Deus vem aqui. Você não precisa ficar fazendo malabarismo, porque tudo que você faz muito malabarismo para chegar lá, depois você tem que continuar fazendo malabarismo para não sair de lá. Agora, quando Deus te chama e te dá alguma coisa, não tem ninguém que tire. Pode levantar 11 mil demônios contra você. 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não será atingido jamais. Por isso você tem que procurar o lugar mais seguro do mundo. E o lugar mais seguro do mundo não é essa igreja, não é a sua casa. O lugar mais seguro do mundo se chama o centro da vontade de Deus. Eu prego há muitos anos, e todas as vezes que eu prego eu costumo dizer isso: descubra qual é a sua função na igreja. Eu nunca entendi a ideia de todos os crentes serem membros de banco. Porque membro de banco, para mim, naquela época, era verniz, prego, tinta e madeira. Membro de banco hoje são almofadas, ferro, pano. Você não é membro de banco. Jesus não te trouxe aqui só porque ele ficou com pena de você para te salvar, para você não ir para o inferno. Não. Se ele te trouxe aqui, é porque você é muito importante. E porque tem um talento
reservado só para você. Você só tem que cavar e descobrir o seu tesouro. Só que você precisa desejar isso. Você precisa pagar o preço por isso. Você precisa se dedicar a isso. Vocês já, como crentes, já devem ter visto muitas pessoas pregarem. Pessoas com muito conhecimento. Mas a pessoa prega e a gente dorme. Aí vem uma pessoa que prega não tão bem, mas nos cativa. Vem alguém com uma voz extremamente bonita, canta e encanta os nossos ouvidos, mas a gente não sente nada. Aí vem uma pessoa, canta toda desafinada e começa a arrepiar o corpo da gente. Alguém já viu isso? Por quê? São talentos humanos e talentos do céu. Você pode ter um talento, você pode saber cantar, tocar, pregar, você pode ser uma pessoa que tem boa dicção para falar. Só que se você não buscar em Deus, esse talento nunca ficará espiritual. Você sempre será aplaudido pelo seu próprio talento, mas o seu talento não vai modificar pessoas. O que modifica pessoas não é você cantar muito alto ou muito baixo, ou tocar muito bem ou não, você falar 1 milhão de coisas, não. O que faz a diferença é que quando o som sai da sua boca, pregando ou falando ou cantando, toque as vidas que estão ouvindo. Senão, não vale a pena. Porque cantar, o mundo canta. Olha, um dia desse eu escutei aquela Alcione cantar, ela deu um grito que me arrepiou inteirinho. Falei, meu Deus, às vezes nem os cantores da igreja cantando me dão um arrepio desse jeito. Então não é mero talento. Você tem que descobrir por que é que você nasceu. A história de Moisés nos mostra que todo grande homem, toda grande mulher, que tem uma grande missão a ser desenvolvida, primeiro será testada e provada no fogo. Geralmente essas pessoas não nascem por vontade humana, nascem por vontade divina. Geralmente essas pessoas sofrem, e sofrem demais da conta. Um dia, quando eu tiver tempo, eu vou trazer um estudo só sobre Moisés para a igreja. Moisés viveu 120 anos. Quantos anos? Ele, de 0 a 40 anos, ele ficou dentro do palácio do faraó. Com 40 anos de idade, ele descobriu que não era egípcio. Então ele saiu do palácio e matou um egípcio que estava oprimindo um judeu. E ele teve que fugir. E ele ficou de 40 até 80 anos no meio do deserto. E só quando ele tinha 80 anos de idade é que Deus se revelou para ele. E aí de 80 até 120 anos, ele virou o mundo do avesso. Um homem sozinho, mas com uma chamada divina. Um homem nascido não por vontade humana, mas por vontade divina. Um homem testado, sofrido, mas que soube aguentar o tranco. E quando ele descobriu o talento dele, ninguém pôde com ele. Eu não estou pregando para homens e mulheres aqui, eu estou pregando para um monte de Moisés aqui hoje. Você acredita nisso? Fica de pé então, Moisés. Feche seus olhos. Senhor, eu aprendi nesta pregação de hoje que nem todo homem nasce por vontade de homens, mas todos nascem pela vontade divina. Se todos os que estão aqui nasceram por vontade divina, todos aqui dentro, Senhor, podem ter um futuro brilhante. Todos aqui dentro podem ter um futuro promissor. Todos aqui dentro podem ter um futuro glorioso. Eu repreendo, Senhor, esse espírito maligno que cochicha no ouvido da sua filha e do seu filho, principalmente à noite, quando eles estão na cama e o sono não vem, dizendo para eles que eles não deveriam estar vivos, porque nem o pai, nem a mãe, nem o amigo, nem o tio, nem o empregado, nem o patrão, nem ninguém acredita neles. Esses sentimentos que vai corroendo a alma do ser humano, Pai, eu repreendo esses espíritos agora, porque a partir desta noite seus filhos vão ouvir um outro espírito, o Espírito Santo, que vai dizer a eles: há uma missão para você, há uma chamada para você, há um dom para você, há um talento para você. Eu quero profetizar ao Pai que esta noite o Senhor vai visitar muitos que estão aqui, e o Senhor vai revelar aos seus filhos que o que há para acontecer na vida deles ainda é muito grande, muito importante, e que nada acontece por acaso. O Senhor não faz pessoas cruzarem o nosso caminho por acaso, ó Pai. Nós não somos errantes, nós não somos indigentes, ó Deus, somos seus filhos. Todos os que estão aqui debaixo desse teto são seus filhos, homens e mulheres que são seus filhos. E o Pai deseja o melhor para o filho.
Então, Senhor, eu quero crer que tudo que está acontecendo na vida dos seus filhos foi vontade sua. O Senhor tirou aquela pessoa do caminho desta pessoa que está aqui dentro, Pai, foi vontade sua, porque o Senhor tinha uma coisa melhor para eles. O Senhor fechou aquela porta, porque lá não era o lugar deles, há uma porta maior para se abrir. Senhor, eu estou profetizando aqui que todos os que estão debaixo deste teto nasceram para brilhar, nasceram para serem honrados. Para cada dia de humilhação que tiveram até hoje, Senhor, haverá dupla honra aí pela frente. Senhor, a glória desta última casa que eles se encontram agora será maior do que a glória da primeira. E onde houver alguém, Senhor, que acredita no que eu estou pregando, que eles possam abrir os lábios para te adorar. Eterno Deus, ajuda-nos a entender, ó Pai, o que o Senhor tem para a nossa vida. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a crer, Senhor, que o invisível está sob o seu controle. Ajuda-nos a ver o invisível, a crer no incrível e a acreditar naquilo que é inacreditável.